Como fazer um lacre de carta? Fazendo um sinete com um botão. Encontre algo que sirva como cabo para o sinete. Uma rolha de vinho é ótima para esse fim. Mas você também pode usar uma peça de xadrez velha. Para um efeito mais vintage. Também dá para fazer o cabo enrolando um pouco de argila polimérica e assando-a no forno. De acordo com as instruções do rótulo. Se quiser usar uma peça de xadrez, tire o feltro da base primeiro. A argila polimérica normalmente precisa ser assada a 135 graus Celsius por cerca de 20 a 30 minutos. Dependendo da grossura da peça. Encontre um botão legal para usar como estampa. Os de casacos são os melhores, pois não têm buraquinhos na frente, que acabam afetando o desenho. Se não conseguir encontrar nenhum botão de que goste, use um broche, camafeu ou pingente. Cole o botão ao cabo com cola quente. Use bastante para que ele fique bem preso. Se estiver usando uma peça de xadrez ou a argila como cabo, então pode usar adesivo epóxi para um resultado mais duradouro. Para usá-lo, corte quantidades iguais de ambas as partes e misture até ficar com uma cor uniforme. Depois, molde-a à base do cabo e pressione o botão contra ela para que grude. Se houver imperfeições, vá modelando com os dedos até desfazê-las. Depois que o material endurecer, lixe quaisquer imperfeições. Também é possível usar outros tipos de cola mais viscosa, como as industriais. O que não pode é usar a cola branca, pois ela não é forte o suficiente. Deixe a cola secar. Se tiver usado cola quente, não demorará muito. Já o epóxi leva mais tempo para secar. Use o sinete. Passe um pouquinho de óleo no desenho e pressione-o contra uma gota de cera quente. Espere alguns segundos e vá soltando devagar. Para mais instruções, confira os métodos sobre confecção de lacres de cera e de cola quente. Fazendo um sinete de argila polimérica. Molde um tubinho de argila polimérica, aproximadamente do tamanho de um dedão. Se quiser, deixe-o mais fino na ponta para que seja mais fácil de segurar. Bata a ponta do tubo contra uma superfície plana. Assim, você fica com uma base lisinha, pronta para receber o desenho que quiser. Entalhe um desenho na base do tubo. A maioria das ferramentas para trabalhar argila será grande demais para fazer um entalhe tão pequeno. O bom é que você pode usar muitas outras coisas para isso, como uma caneta comum ou tache, uma agulha de tricô, um palito de dente ou um clipe de papel. Além disso, também é possível carimbar um desenho na argila, pressionando um botão ou um pingente contra ela. Asse a argila de acordo com as instruções da embalagem. Pré-aqueça o forno na temperatura especificada no rótulo, que costuma ser de 135 graus Celsius e, uma vez que esteja quente, coloque a peça e deixe-a pelo tempo indicado, que deve ser de 20 a 30 minutos. Dependendo da grossura dela. Deixe o sinete esfriar. Se quiser, pode lixar a base para deixá-la mais lisinha. Para isso, basta colocar uma lixa sobre uma superfície plana e esfregar a peça nela. Esse processo não afeta o desenho, uma vez que está entalhado na argila. Depois, dê uma lavadinha e seque-a. Use o sinete. Passe um pouquinho de óleo ou água no desenho e pressione-o contra uma pocinha de cera derretida ou cola quente.
Espere alguns segundos. E vá soltando devagar. Para mais instruções, confira os métodos sobre confecção de sinetes de cera e de cola quente. Você também pode fazer o lacre com argila. Para isso, basta fazer uma bolinha com ela. E depois amassa-la. Passe um pouco de óleo ou água no sinete e pressione-o contra a argila, soltando com cuidado. Uma vez feito isso, asse a argila seguindo as instruções do rótulo, fazendo um lacre de cera. Trabalhe em uma superfície à prova de fogo e deixe um pouco de água à mão. Nesse método, você terá que usar fogo. E isso é sempre arriscado. Mesmo sendo muito cuidadoso, ainda existe a chance de a cera pegar fogo ao entrar em contato com o papel. Por isso, o melhor é usar uma superfície ladrilhada ou uma forma de metal. Além disso, mantenha um copo d'água por perto, para o caso de algo dar errado. Esse método é recomendado para sinetes de metal, mas também pode ser usado com os de argila. Também, mas é capaz que acabem grudando na cera. Derreta a cera. Tente encontrar um bastão de cera específico para esse fim. Se não conseguir, use um giz crayon, lembrando de tirar o papelzinho primeiro. Depois, acenda um isqueiro e segure a cera sobre a chama. Se estiver usando uma cera que tenha pavio, acenda-o e espere queimar, até que derreta. Também é possível substituí-la por uma vela comum. Pingue a cera no papel em que deseja colocar o lacre, mantendo-a próxima à chama. Segure-a sobre o papel. Deixe cair algumas gotas, até formar uma pocinha do mesmo tamanho do sinete. Se estiver usando uma vela ou um bastão de cera com pavio, segure formando um ângulo de 45 graus com o papel. Pode acontecer de cair fuligem na cera, especialmente se estiver usando um bastão com pavio. É normal. Mexa a cera usando o próprio bastão, com a outra ponta dele, a que não está derretida. Dê uma mexidinha na cera que pingou no papel, além de remover bolhas de ar. Assim, ela fica mais grossa e com uma cor uniforme. Umedeça o sinete com água. A forma mais rápida de fazer isso é passando-o sobre uma esponja molhada. Esse passo é muito importante, já que se estiver seco, a cera pode acabar grudando nele. Você pode comprar um sinete específico para os lacres de cera, ou fazer o seu próprio usando um dos métodos anteriores. Mas não use um que seja de borracha. Use água fria. Se o sinete esquentar demais, a cera não resfriará a tempo, fazendo com que grude. Se estiver usando um sinete não metálico, como o de argila, use óleo no lugar da água. Pode ser qualquer um, como o de cozinha. Mesmo. Ajeite o sinete e carimbe-o na cera. Segure-o sobre ela e dê uma olhadinha na parte de baixo, para ver se o desenho está certinho. Depois, basta pressiona-lo contra a cera, para diminuir as chances de grudar. Deixe a cera esfriar por cerca de 30 a 40 segundos antes de remover o sinete. Segure o sinete contra a cera por cerca de 10 a 15 segundos. Durante esse tempo, ela começará a esfriar e a endurecer. Tire o sinete da cera com muito cuidado. Se sentir uma pressão no sinete ao puxá-lo para cima, quer dizer que a cera ainda não esfriou o suficiente. Não o puxe, segurando-o contra a cera por mais um tempinho.
E apenas depois tente puxá-lo de novo. Se tentar puxar o sinete antes do tempo, o desenho sairá incompleto. Gire delicadamente o sinete sobre a cera antes de removê-lo. Assim, ele se solta melhor. Espere até que a cera termine de endurecer. Mesmo que o desenho tenha ficado perfeito na cera, isso ainda não quer dizer que ela já está completamente fria. Por isso, é bom esperar um pouco mais para mexer nela. Fazendo um lacre de cola quente. Encontre uma superfície lisa e resistente a calor. Você fará o lacre sobre ela, descascando quando estiver pronto. Por isso, é importante que seja alguma coisa bem lisinha e que aguente o calor. Uma esteira de silicone, um ladrilho de vidro ou um prato são perfeitos. Você também pode usar uma folha de papel alumínio ou uma forma de bolo. Se não tiver nenhuma das opções anteriores, também pode usar uma folha de papel. Nesse caso, só não se esqueça de que ele pode acabar grudando no lacre. Esse método é ótimo caso você tenha que fazer muitos lacres de uma vez. Deixe a pistola de cola quente aquecer. Você pode usar cola normal ou colorida. Só não se esqueça de que você pode pintar o lacre quando ele estiver pronto. Algumas lojas de artesanato vendem bastões de cera especiais para pistolas de cola quente e também podem ser usados. Nesse método, não é recomendado usar giz de cera, pois pode danificar a pistola. Mas, se tiver que usar, empurre-o com cuidado, para que não veis pelas laterais. Coloque o sinete no gelo, para fazer com que a cola quente endureça mais rápido. Enquanto a pistola esquenta, vá esfriando o sinete. Coloque uma gota do tamanho de uma moeda sobre a superfície escolhida. A ideia é que ela tenha o mesmo tamanho do sinete, lembrando-se de que acabará espalhando por mais cerca 3 mm depois que carimba-la. Deixe a cola esfriar por cerca de 30 segundos. Nesse tempo, você pode ir passando um pouco de óleo vegetal no sinete. Isso é ainda mais importante se ele não for feito de metal. A cola quente não gruda bem no metal, mas gruda em outros materiais, incluindo a argila. Pressione o sinete na cola. Espere de 30 a 60 segundos. E tire-o de cima dela. Não se preocupe se um pouco da cola ou cera grudarem no sinete. Isso acontece. Deixe o lacre endurecer. E só depois tire-o da superfície, usando um alfinete ou uma agulha. Você pode usar um sinete de metal, desses encontrados em lojas, ou um feito em casa, com um dos métodos anteriores. Espere o lacre esfriar bem e só depois remova-o. Se tiver feito em uma folha de papel, é provável que ficarão alguns pedacinhos grudados nele. Isso, porém, não será um problema, já que ele ficará grudado em outra superfície. Pinte o lacre usando tinta acrílica, a menos que tenha usado uma cola colorida. Seu lacre ficará transparente. Se quiser, pode dar um toque de cor, pintando-o. As cores mais tradicionais para os lacres são vermelho, preto e dourado, mas você pode usar a que quiser. Se untou o sinete com óleo, será preciso lavar o lacre com água e sabão ou a tinta não pegará. Se precisar fazer muito lacres, use tinta spray. Para um efeito mais realista, use uma com acabamento brilhoso. Use o lacre. Coloque uma gotinha de cola quente nas costas dele e pressione-o contra a carta.
rolo de papel ou envelope. Você também pode usá-los para decorar embrulhos, junto com uma fita ou cordão. Para isso, use a pistola em uma temperatura mais baixa, para não derreter o lacre. Se não tiver refil para a cola quente, use pontos adesivos no lugar.